um programa aí para poder gravar, até aceito sugestões, para poder postar lá no material de vocês, ok? Eu prometi para algumas pessoas aí que eu ia gravar e eu vou fazer essa gravação aí posteriormente. Ô, professor, a gravação eu acho que dá para fazer pelo próprio Windows, não sei se foi assim que o senhor fez. Não, eu utilizei o próprio Teams para poder fazer as gravações. Aperta o símbolo do Windows e o G junto, vê se é ativo no seu computador. Eu acho que não. Opa, apareceu aqui, interessante. Eu não sabia dessa ferramenta aqui, não. Aí você consegue gravar a tela através do seu computador. Puta, legal, cara. Muito obrigado pela dica. Não. Vamos lá, vocês devem estar visualizando agora a minha tela, né? Ou não? Estamos sim. Ok. Então, eu vou abrir aqui o exercício 1, tá? Que eu deixei lá disponível para vocês. Quem estiver assistindo pelo celular, eu acho que o Ricardo está assistindo pelo celular, recomendo aí que vocês façam isso na mão, né? Não tem tanta dificuldade para poder fazer. Vamos lá. Se vocês estiverem todos com o programa aberto, eu vou dar uma geral de como ele funciona, né? Eu posso começar a digitar qualquer texto, tá, gente? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu começar a digitar um texto e eu der um espaço, o SMAT Studio ele interpreta que isso é um texto qualquer, tá? Ele não vai mais aplicar uma formulação matemática. Então, vocês podem ver, eu digitei aqui o exemplo. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais o zoom. Eu coloquei o link desconhecido. Você precisa mudar esse nome, cara. Logo aqui em cima. Se você clicar, ele já faz... Não, tá como desconhecido ainda, tá? Então, você pode clicar direto aqui que ele vai fazer o download do instalador. Ele é pequenininho, tá? Mas é uma ferramenta aí que eu acho excepcional. E eu acho até melhor do que o Excel, tá, gente? Porque eu não sei se vocês já tiveram esse problema, mas às vezes eu faço umas planilhas meio macabras, ou seja, umas coisas muito grandes, e aí quando você abre a fórmula, você fica, o que é? Igual a A mais B2 mais D3 dividido por D4 elevado a D8, isso até você conseguir rastrear todo mundo, você tem que fazer no papel. Então é interessante do SMAT Studio que você consegue fazer um memorial de cálculo, tá? E eu vou aí deixando essas planilhas disponíveis para vocês, vocês podem estar utilizando, tá? Reparem que aqui o texto, ele dá um exemplo, né? Um exemplo com o espaço aqui. Então, sempre que eu dou um espaço, o uso do espaço, ele me dá um texto comum. Sempre que eu quiser declarar uma variável, a gente vai declarar essa variável como? Eu vou dar o nome dela, então, por exemplo, se eu pressionar o Y do teclado, ele já vai buscar aqui, ó, o próprio Y, que é 350 centímetros. Eu quero chamar de YP. Eu posso digitar o P, ou se você quiser dar um toque de vivacidade e graça, você pressiona a vírgula, que ele vai colocar o subscrito, tá? Então, eu vou colocar aqui que a vírgula é igual ao subscrito. Então, a primeira variável que eu vou criar vai ser a variável YP. Então, se eu quiser imputar uma informação, eu vou utilizar os dois pontos. Ele já vai sozinho buscar esse cara. Então, o YP, quem que é o YP? Nós temos aqui um exercício, ele é bem simples, tá? Estou pedindo para vocês dimensionarem a fundação de uma plataforma de embarque para uma carga de multidão de P igual a 5 kN por metro quadrado, tá? Então, nós temos uma seção T aqui, que é a nossa plataforma de embarque. E no meio dela tem alguns arcos de alvenaria ou uma alvenaria simples, né? E aí aqui nós temos as dimensões, 200 centímetros, que é este balanço, 30 centímetros, que é a espessura da minha parede, e 200 centímetros, que é a dimensão do outro balanço. Eu tenho uma altura total de plataforma de 2 metros e uma alvenaria com 3 metros, né? Reparem que essa alvenaria ela tem 20 centímetros, então o espaço disponível para colocar carga aqui
é de 2,05 metros. Tá? Então, esse meu YP, ele é o quê? É justamente o elemento que vai se apoiar sobre a minha sapata. Então, nesse caso, os 30 centímetros. Então, como é que eu vou declarar essa variável? Eu vou utilizar aqui, vou digitar 30. Se eu quiser colocar a unidade desta variável, é igual a uma seção de unidade. Então, esses são os exemplos principais. Eu consigo digitar um texto, eu consigo fazer um subscrito e eu consigo inserir a unidade. Pronto. É exatamente essa funcionalidade que a gente tem do SMAT Studio. É simples assim? É simples assim. Tá? Então, Professor, nós temos você aqui... pode fazer o subscrito de novo, o YP? Claro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu pressionar o Y e eu digitar vírgula, ó, se eu der a vírgula, que nem eu fiz aqui, e o P, ele vai fazer o meu subscrito. E aí eu dou 2 pontos igual, né? 2 pontos, só que ele já declara a variável. Certo. Ok. Tudo bem? Vou pedir Certo, que vocês obrigada. tentem declarar essa variável aí inicialmente, tá? Então a gente sabe que o meu YP ele é igual a 30 centímetros. Então, a primeira etapa do dimensionamento que a gente vai fazer é justamente definir a geometria dessa minha sapata. Então, se eu olhar lá no slide, a primeira coisa que vocês vão fazer para definir dentro da geometria vai ser calcular o balanço. Balanço da sapata. Quem é esse balanço? CY. Eu vou digitar o meu CY. Qual que é a fórmula que eu tenho lá? O CY, ele é igual ao Y, menos o meu YP. Se eu quiser pegar, selecionar toda a fórmula aqui, ó, basta eu selecionar tudo, tá? Colocando para a direita ou para a esquerda. Ó. Ele vai selecionar o texto todo, se vocês olharem, ele vai criar uma barra. Eu vou dividir por 2. Se eu der um igual, ele vai montar o meu balanço aqui, ó. Ou seja, ele está falando que eu tenho 0,6 metros. Se você não quiser trabalhar com essa unidade, basta você apagar ela, pressionar o apóstrofe e digitar a nova unidade que você deseja. E ele vai criar. Então, eu tenho aqui ó, o balanço da minha sapata, CY é igual a 60 centímetros. Então, vamos lá de novo na geometria aqui. Quem que é a próxima informação que eu quero definir da minha sapata? Eu vou definir o meu H, ou seja, eu vou definir agora a altura da sapata. Então, eu vou escrever o texto a altura da sapata. E eu vou falar que o meu H, ele tem que ser o máximo, ou então vamos fazer o seguinte, vou colocar as 3 opções aqui. Quem é? São os 25 centímetros, 0,8 de LB e 2/3 de, vezes CY. Professor, como que eu coloco para... Oi? Como que eu coloco para dividir? Eu não consegui. Você vai, o símbolo de divisão, vamos lá, deixa eu colocar mais uma orientação aqui. É essa simbologia. Multiplicação é o asterisco. Se você precisar elevar a potência, né, vamos colocar aqui potenciação, é o acento circunflexo.
Mais menos, é mais e menos, de qualquer forma, tá? E a radiciação, esse cara. Professor, Então, quem que vai ser... Oi? ele resolve sozinho? Eu não consegui entender isso. Ele resolve sozinho. Sempre que eu inserir a fórmula, por exemplo, eu vou digitar de novo CY. Se eu der C,Y, Uhum. eu vou digitar então a minha fórmula, menos YP, eu vou dividir aqui por 2. Eu vou dar o igual. Quando eu dou o igual, depois que eu digito a equação, ele me dá o resultado. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Nada. O meu apareceu YP não definido. Você definiu aqui antes? Vamos lá. Quem que falou comigo? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Eu vou pedir que você compartilhe a sua tela com a gente. Deixa eu achar onde faz isso. O meu está sendo metro direto, como volta para centímetro? Você vai entrar na conta, você vai apagar a unidade, vai pressionar o apóstrofe e vai digitar a sua unidade. Você vai ver que o ícone, o quadradinho preto, ele vai mudar, ele vai virar como se fosse uma bolinha. Aí você consegue digitar. O texto tem que ficar em azul. O meu tá igual também, YP não tá... Tá igual. compartilhando? Tá. Deixa eu só... Vamos ver, ainda não apareceu para mim aqui a sua tela, Stephanie. Ah, agora consegui. Tá dando, tenta apagar a variável YP e digitar ela de novo. Tá. Não aí, é em cima, é a variável que você declarou ali em cima. Ah, aqui em cima. Isso. Não é porque uma tá com Y minúsculo e a outra tá com Y maiúsculo? Como que apaga isso? Porque não tá Você aí. seleciona Peraí. ele. Você pode tá. colocar a janela por fora, isso, e deleta. É que eu não consigo identificar se é Y minúsculo ou maiúsculo. Eu acho que o um é que tá na maiúsculo, conta outro é é maiúsculo. O que tá na conta é maiúsculo e o que tá definido é minúsculo. É aqui? Isso, Ah, só dá o Enter foi. agora. Viu? Valeu. Então ele já digitou agora como 0,6 metros. Valeu. Eu vou pedir isso. Essa primeira parte, gente, eu sei que ela vai ser um pouquinho mais chata, né? A intenção não é mostrar um aplicativo para vocês, né? Mas é que vocês consigam ter uma ferramenta para que eu possa acompanhar o desenvolvimento. Vocês podem fazer isso na mão, se vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Agora, eu vou precisar definir o LB. Quem que é o LB? Nós temos um concreto de 30 megapascal. O LB, ele é 34 vezes a bitola. Então, eu posso colocar aqui, ó, 34 vezes, tem o meu φ. Então, entre as três opções que nós temos de altura, eu tenho 25, 0,8 vezes 34 vezes o arranque, 34 centímetros, e para que a minha sapata seja considerada rígida, eu tenho 2/3 de CY, que é igual a 40 centímetros. Então, eu sei que o meu H vai ser, então, 40 centímetros. Então, esse cara é a altura da sapata adotada, tá? Legal. O próximo passo vai ser definir a altura trapezoidal. Professor, qual que é a bitola? A bitola ela já está especificada aqui em cima, ó, φ 12,5.
Se você quiser colocar uma simbologia, você pode procurar o símbolo aqui do lado. Ó. Do lado direito, você vai ter essa simbologia. Então, eu tenho lá o φ. Deixa eu ver o que a Carol me respondeu aqui no Teams. Carol, não sei se você está me ouvindo ou não, mas eu vou pedir que você tente vender em outro lugar, tá bom? O SMAT Studio, gente, para quem gosta, só sabe utilizar no celular, ele também tem uma aplicação dessas, tá? Vocês podem fazer o download no Android. Eu sei que eu não deveria estar falando isso, que eu vou me arrepender profundamente no dia de prova, mas vocês têm também o aplicativo do Android, tá? Ô, professor, eu não consegui mudar a unidade de medida. Se você clicar na peça, você clicou aqui, ó, no finalzinho, você pode dar o apóstrofe, ou você apaga e digita a unidade que você quer, né? Se for numa conta, você pode apagar aqui, pressionar o apóstrofe e dar a dimensão. Então, só apagar e já digita a dimensão. A gente podia fazer os TPs por aqui, né? Ah, você já quer demais, né? Quem garante? Eu vou receber a planilha igual, né? De todo mundo. Então, eu conheço bem, né? Eu já fui aluno também, gente. Então, vocês esquecem disso. Professor já foi aluno. Então, vamos lá. Para eu poder calcular a altura trapezoidal, eu preciso de duas informações. Eu preciso saber quem é o meu BF e eu preciso saber quem é o meu ângulo de inclinação. Então, olha lá. Quem é o H1? É a minha dimensão CY menos BF vezes tangente de alfa. Então, vamos tentar aqui montar esse meu BF. Então, eu vou falar que o meu ângulo, o meu alfa, uma forma fácil de vocês digitarem as letras gregas, tá, gente? Você pressiona a letra e pressiona Ctrl G. Deixa eu colocar aqui também. O meu alfa é igual a 30 graus. Só digitar a bolinha lá, dá 30 graus. O BF que eu vou adotar vai ser de 2,5 centímetros. Aí eu consigo definir o meu H1. O meu H1 quem vai ser? Vai ser o meu CY menos o meu BF vezes a tangente de alfa. Então, vai dar aqui 33,20 centímetros. Esse é o meu valor da altura trapezoidal da sapata. Sempre eu vou adotar esses valores? Do H1, não, a gente pode regular eles. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Só Mas que o antes alfa? de finalizar esse... o alfa eu posso considerar 30 graus como sendo sempre o meu limite. Tá, ok. Então, a gente pode trabalhar, o 30 graus é o limite. Se você quiser trabalhar com 20 graus, também não tem problema. A diferença é que você pode arredondar esse número para cima ou para baixo. Olha só, tem o alfa igual a 30, aqui deu 33,20. Se eu tiver que arredondar esse H1, para que número eu vou arredondar ele? Eu vou arredondar para 30 centímetros. Porque se eu colocar 35, o que vai acontecer? Eu vou estourar o meu ângulo alfa. E aí o cara vai ter problema na hora de montar isso em obra, tá? Então, na altura retangular, eu também tenho aqui 3 pontos para serem resolvidos. 20 centímetros, H sobre 3 ou H menos H1. Então, eu vou fazer aqui. Então, quem são? São os 20 centímetros. H dividido por 3.
ou H menos o H,1. Então, o que acontece? Quem governa a nossa vida aqui é o valor de 20 centímetros. Eu vou mudar a cor do fundo aqui só para mostrar. Ó, quem governou foi os 20 centímetros. Assim como quem governou aqui foi os 40 centímetros. Então, o que acontece? Se o meu H0 ele tem que ter 20 centímetros, eu vou ter que corrigir o meu H1 também para 20 centímetros. Por quê? Se eu colocar 30 e 20, eu aumentei a altura da sapata. No final, a soma do meu H0 mais o meu H1 bem? Uma peça, algum exercício, tá bom? Então, nós temos aqui a altura 20 e 20. Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Bom, tenho que checar se a minha altura... Oi? Eu não estou conseguindo mudar para centímetro. O H1... Quem está falando? A Bruna. Vamos lá, Bruna. Compartilha a sua tela para mim. Ixi, eu acho que eu não sei fazer isso, não. Ali, quando você vê onde você tem o ícone do microfone, da câmera, do lado direito vai ter um botão chamado Apresentar Agora. Ah, tá. Foi? Ok. Foi. Então, eu estou vendo a sua tela aqui. Onde é que você quer mudar para centímetro, Bruno? Aqui. Tá. Então, usa o direcional, a setinha para a direita. Isso. Agora, aperta um backspace para você deletar. Volta até o último, aperta o apóstrofe. Não, dá o igual aí. Vai até o final da unidade. Deleta esse M. Acho que você está deletando tudo. Seleciona. Isso, aperta o backspace agora. Isso, agora vai com a setinha. Vai para a setinha até o final lá. Porque agora você aperta para o quadradinho direito. Não, só o quadradinho direito. Você está selecionando a equação toda. Volta. Não tem problema. É que você usa, como você usar o esquerdo e o direito, tá? As setas. Ai, não vai. É só o M que é pra... É só o M. Você aperta o backspace ali. Ele vai ficar 2 quadradinhos. Vai com a seta para... Tá certo. Ele vai para a seta. Isso. Agora aperta o apóstrofe. Em cima do segundo quadradinho. Agora, você apertou o apóstrofe? Não tá indo. Ai, caceta. Não tá indo, não. Não, vamos lá, a gente vai conseguir. Dá o backspace. Opa, você tirou o igual. Isso, agora você dá o apóstrofe. Não tá indo. Continue aí, professor. Eu vou tentando aqui. Depois eu vou. Tá bom. Calma aí, deixa eu ver. Professor, Oi. por que eu tenho Pode que falar. alterar o... Por que eu altero o H1 para 20 ao invés de eu alterar o H0? Porque o H0 tem um limite mínimo de 20 centímetros. Então, olha só, aqui na apresentação, o meu H0, ele tem que ser maior ou igual a 20 centímetros, H sobre 3 ou H menos H1.
Na nossa brincadeira aqui, ó, eu fiquei com 20 centímetros, 13,33 e 10 centímetros. Então, eu considerei aqui 20 centímetros. E aí, eu corrijo o valor de H1 para que a minha altura seja 40 centímetros. Entendi. Entendeu? Então, eu sempre tento... Porque a altura necessária que eu preciso para essa sapata é 40. Se eu colocar uma altura um pouquinho maior, eu só tenho que... Se eu manter o H1 de 30, eu tenho que lembrar que a minha nova altura vai passar a ser 50. Então, isso pode influenciar um pouquinho nas nossas contas lá futuramente, tá? Então, você tem que tomar cuidado, porque se você definir o H0, se você deixar a altura como 40 centímetros, eu falo que algumas pessoas já fizeram isso em exercícios, tá? Se você manter o H como 40, você falar que o H1 é 30 e o H0 é 20, você tem uma incoerência de resultado final. E esse H1 e esse H0, a gente vai utilizar em várias etapas para frente. Então, pode ser que você cometa algum erro aí no meio do caminho, tá? Ok. Ok. Então, vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer? Uma vez que eu tenha definido a geometria, Olavo, defini a minha geometria. Esse D, ele vai depender, é a altura útil que eu tenho da minha sapata. Quem que é este D? O D, ele vai ser igual ao meu cobrimento, de 5 centímetros, mais, sei lá, uma bitola, estou imaginando que eu vou trabalhar com uma bitola de 20, então posso falar que o meu D' é 6. Então, o meu D aqui, ele vai vir para a próxima página, eu posso considerar que é a minha altura, menos o meu cobrimento, menos metade da bitola que eu estou estimando, tá? Então, eu quero 2 centímetros sobre 2. Então, estou imaginando que eu tenho uma bitola aqui de 20 milímetros. A gente vai ter uma altura útil de 34 centímetros. Deixa eu colocar aqui. Professor, Então, eu você faço pode... a verificação. Professor, Oi? você pode só um Pode pouquinho para eu copiar uma parte que eu não peguei? Você pode ver tudo lá na apostila, tá? Na apresentação. Ok, obrigado. Claro. Professor, Oi. esses 2 centímetros de bitola aí, é de qual bitola? Porque uma é 12,5 e essa daí é 2. Então, vamos lá. Esta bitola aqui, este cara, é o arranque do muro, ou o arranque da minha cortina, tá? É a minha armadura vertical. Então, este cara que eu estou adotando é o arranque desta cortina. Então, eu sei que eu vou precisar de meia polegada para poder armar essa bitola, para poder armar essa cortina. Aqui na sapata, esta bitola é a bitola da armadura da sapata. Tudo bem? Tudo bem. Professor, Então, o Smart, Oi. ele arredonda sozinho, que nem lá no H1, que ficou 30 centímetros. O senhor faz isso manualmente ou ele faz? Eu costumo fazer isso manualmente, mas tem sim algumas, você tem as funções de programação aqui, tá? Dá para você brincar aí e forçar esse cara a te dar os 30 centímetros. Ok. Mas você tem que programar. Eu não vou entrar nesse nível aí com vocês, tá? Tá Mas bom. se alguém tiver alguma dúvida depois da utilização do programa, eu explico. O meu D, ele tem que ser menor ou igual a 1,5 vezes o CY, que é a minha
o meu balanço. Por que ele faz isso? Para que eu consiga garantir que, mesmo com essa altura útil que eu tenho, ela continue sendo considerada uma sapata rígida, tá? Porque, às vezes, se a armadura ficar muito alta, o que acontece? A minha biela vai trabalhar de forma diferente. Então, eu só checo aqui, 1,5 vezes o meu CY, são 90 centímetros. Então, eu sei que a minha verificação está atendida. Eu posso colocar lá que D é menor ou igual, aí eu posso pegar aqui, é menor ou igual a 1,5 CY. Posso colocar que a condição foi atendida. Feito isso, eu encerrei toda a minha parte de formas, tá? Ou seja, eu matei a minha geometria. Próxima etapa que a gente entra para resolver esse exercício é o quê? Eu vou determinar as minhas tensões na base. Eu não coloquei as solicitações aqui de propósito. Eu já vou passar o resultado final dessas solicitações, mas eu vou querer que vocês calculem isso em casa, né? Aliás, vocês já estão em casa, né? Eu estou falando um negócio meio bizonho, mas vocês entenderam. Então, vocês vão ter que calcular esse cara em casa. Quais são as hipóteses que eu tenho aqui que poderiam acontecer numa plataforma de embarque? O que vocês acham? Um por vez, hein, por favor. Pode estar todo mundo de um lado ou equilibrado. Exatamente. Então, eu tenho uma situação que eu tenho uma carga de peso próprio, que é justamente o quê? Esta parte toda de concreto, que vocês vão ter que pegar a área dela, multiplicar pelo gama do concreto. Vocês vão ter que pegar a alvenaria e vão ter que definir quem é o valor por metro aqui. Então, vocês vão chegar a cargas permanentes. A carga acidental, quem é? 5 kN por metro quadrado. Eu tenho espaço disponível aqui de 2,5 metros. Então, eu consigo saber quanto eu tenho de carga aqui. Feito isso, eu sei onde vai estar posicionada a resultante desse carregamento. Isso vai produzir o quê? Um momento fletor. Isso, se eu tiver somente um lado da plataforma carregado. Se eu tiver os dois lados, eu não tenho momento fletor, porque eles se equilibram. Então, eu não preciso me preocupar numa situação dessas. Então, a gente pode ter duas hipóteses de carga. Uma em que vocês terão a compressão máxima, que é as duas plataformas carregadas, e uma em que vocês podem ter uma solicitação de flexocompressão. Vai ser o peso próprio, mais acidental, mais o momento provocado por ele. Então, vocês vão ter que montar um esquema estático depois disso e fazer as continhas. É bem simples, tá? Então, são hipóteses que poderiam acontecer. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos conhecer o funcionamento disso, né? Então, imagina, se você não considera somente uma plataforma carregada. Na opinião de vocês, se eu fosse um engenheiro geotécnico, ou vocês fossem engenheiro geotécnico, qual das duas hipóteses de carga daria a maior base da minha sapata? O que vocês acham aí? Que daria o meu maior Y, né? Que é a dimensão que eu vou colocar aqui. Maior momento fletor. Aqui eu vou ter o maior momento. Tá? Se a maior carga axial, eu vou chegar numa altura de 100 centímetros, ou seja, vou chegar numa largura de 100, mais ou menos. Com o momento fletor, eu vou precisar de pelo menos 150 centímetros, ok? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai começar a fazer a determinação das tensões. Estou colocando só esse sinal aqui só para poder diferenciar, tá? Então, quem é a minha carga NSK? Eu já vou colocar essa carga final aqui, tá? Oi? O senhor vai disponibilizar isso depois resolvido? Vou. Eu vou deixar a planilha para vocês, tá? Tá, obrigada. Então, o meu NSK,
ele vai ser aqui uma carga de 56,05 quilonewtons dividido por metro, né? E o meu momento fletor, que eu vou chamar de MSK, ele vai ser um valor final. Eu quero que vocês calculem isso na mão depois, vocês vão precisar fazer esse tipo de conta, tá? De 11,53 kilonewton vezes metro por metro. Então, tem o quilonewton vezes metro por metro, tá? Porque é um momento fletor por metro. Isso não vai anular as unidades, tá, gente? Tomem cuidado com isso aí. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu já sei quem são o NSK e quem é o MSK. Vocês não podem esquecer que esse carregamento, ele é composto das cargas permanentes, porque em algumas situações eu vou ter que, principalmente quando a necessidade ser mais. Então vamos lá. Esta excentricidade, na opinião de vocês, ela vai estar em qual direção? Lembrando aqui, ó, que esta é a nossa sapata. Então, as plataformas estão para cá. Então, em que direção vai estar essa excentricidade? Na direção X ou na direção Y? Seria a direção Y, né? Que está se afastando de X, não é isso? Exatamente. Ela vai estar sempre, nesse caso aqui, como eu estou rotacionando ó, em torno desse ponto aqui, a excentricidade ela vai ser posicionada na direção Y. Então, a minha excentricidade em X, deixa eu colocar o índice aqui, falar que esse cara é o momento fletor em torno do eixo Y, tá? Desculpa. Inverti tudo aqui em torno do eixo X e a minha excentricidade é na direção de Y. Como é que eu vou fazer a excentricidade? É o meu MSKX sobre o meu valor de NSK. Louco, deu um pouquinho alto aqui. 20 centímetros é muita coisa. Não, é isso mesmo. É 20,57 centímetros a minha carga. Se eu quiser que isso aqui caia dentro do núcleo central de inércia, quanto tem que ser o valor máximo da minha excentricidade na direção de Y? Ponto de interrogação. Essa pergunta foi boa. Então, para que eu caia dentro do núcleo central de inércia, eu tenho que atender uma condição, né? Que condição é essa? Que a minha excentricidade seja menor ou igual a y sobre 6. Ou seja, esta dimensão aqui, ó. O limite que eu tenho dessa excentricidade, então, ó, vai ser de 25 centímetros para cada lado. O meu núcleo central de inércia, para que a minha base da sapata esteja plenamente comprimida, tem que ser de 25 centímetros. Então, o meu limite é y sobre 6. Ou seja, 25 centímetros. Então, uma vez que o EY ele é menor ou igual ao meu E máximo, ou seja, eu estou com a minha base comprimida. Quando eu tiver momento nas duas direções, o que vai passar a acontecer? Eu vou ter que checar as duas condições. Na verdade, vocês vão ver isso lá em sapata isolada com um pouco mais de calma, tá? Professor, eu não entendi esse 25 aí, não. Só pode voltar aí.
Claro. Imagina o seguinte, dentro da minha sapata, eu vou aproveitar o TQS aqui, eu vou desenhar uma sapata que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, talvez vocês até recordem disso, utilizando um retângulo, tá? Então, esse meu retângulo aqui, deixa eu ver, ele tem... Puta, pegar a dimensão escrota também, né? Deixa eu pegar... Vamos jogar 200 por 200. Então, a minha sapata, ela tem 200 centímetros por 200 centímetros. Quando vocês aprendiam lá em resistência dos materiais, nós aprendemos, na verdade, não foi nem em resistência dos materiais, eu acredito que isso tenha sido em mecânica, tá? Eu tenho o centro do meu sólido. Então, isso aqui poderia ser uma viga, tá? Então, ela poderia estar sendo submetida a uma força normal no centro e um momento fletor da seção. O que acontece? Eu vou ter uma excentricidade que vai cair em algum ponto aqui. 1/6 de 20 centímetros, eu vou chegar aqui a 33,33. (33,33) Esse 20 é um cesto de 200, né? Isso, 1/6 de 200. Se for um cesto de 20... Eu vou criar aqui... Não, eu falei 20, desculpa. É 1/6 de 200, tá? 1/6 de 200 dá 33,33 aqui para cada lado. Essa figura que a gente montou é o que eu vou chamar de núcleo central de inércia. Se vocês pegarem qualquer livro de resistência dos materiais, eles vão mostrar isso. O que acontece? Qualquer carga que caia dentro desse ponto aqui, vai fazer com que toda esta minha figura geométrica esteja comprimida. Se a carga cair fora do núcleo central de inércia, o que vai acontecer? Eu vou passar a ter tração. Então, se a minha carga ela saísse desse ponto e viesse para cá, sem dúvida alguma, eu teria uma linha neutra aproximadamente igual a essa. Porque eu estou tendo uma tração, ou seja, eu estou tracionando essa região. Quando eu estou com a carga dentro do núcleo central de inércia, em algum ponto, seja qualquer um deles, eu sei que eu não tenho tração. Então, nós sabemos que nesta região aqui, eu tenho compressão, e nesta região aqui, próximo da linha neutra, eu tenho tração. Entendi. Se a carga cair fora do núcleo central de inércia. Então, quando eu faço essa verificação aqui de y/6, esses 25 centímetros, eu estou pegando a distância do meu núcleo central de inércia. Então, se eu cair dentro desses resultados, ou seja, dentro de 25, eu sei que toda a base da minha sapata, ela vai se encontrar numa situação de pura compressão. Se cair fora, eu tenho compressão e tração. E aí eu passo a ter um problema que é um pouquinho pior, né? Porque a tração, na verdade, não existe. Ela nunca vai subir aqui. Eu nunca vou ter esse formato. Né? Se eu pensar de sair para cá e vir para cá. Isso não vai acontecer. Porque quando a sapata traciona, na verdade, ela não vai puxar o solo com ela. Ela vai se descolar do solo. Então, isso não existe. Por isso que eu tenho que cair deixa nessa... de atuar, essa região deixa de atuar. Exatamente. Você tem uma região que deixa de atuar. E aí eu tenho algumas outras condições aqui quando acontece isso. Então, se ela for maior do que y/6, eu tenho que atender que y seja menor do... a excentricidade tem que ser menor do que 1,3 aqui. E 3 para 2 ser medida.
conta. Nossa, eu acho que tá cortando tudo aí. Não sei se é só o meu, mas cortou tudo agora. Cortou tudo Aqui aqui também, não também. consegui escutar. Tá, eu repito, não tem problema. Então, o que acontece? Quando eu caio numa situação em que eu tenho tração na base, este pedaço aqui, esta equação, o que ela significa? Que eu tenho, pelo menos, eu estou garantindo 2/3 da base comprimida. E quando eu pego esta outra parte da equação, ou seja, eu tenho que fazer duas verificações. Esse outro cara aqui, eu estou falando que para uma situação de apenas carga permanente, a base deve estar comprimida. Desculpa. Então, esse EG é a excentricidade apenas da carga permanente. Porque qual que é eu não tenho vantagem de usar uma sapata trabalhando permanentemente tracionada. Ou seja, porque eu só vou estar utilizando daqui para frente. Então não tem menor sentido eu fazer isso, porque somente daqui para frente vai estar comprimido. Eu perdi todo esse volume de concreto. E ainda pode me dar um prejuízo de dar tração aqui na face superior se eu tiver muita terra aqui em cima. Então, a gente faz sempre essas verificações quando eu ultrapasso esse limite. Na prática, gente, a gente sempre tenta garantir essa condição, de que a minha excentricidade seja menor do que y/6, né? Ou seja, 1/6, tá? Eu sempre tento garantir essa condição. Na verdade, o geotécnico, ele sempre vai fazer isso. Quando é que uma situação dessas pode não acontecer? Quando eu tenho uma estrutura muito leve, por exemplo, uma estrutura metálica, uma cobertura metálica, um galpão metálico, em que eu estou sendo submetido à ação do vento. Por quê? A estrutura metálica, em comparação com uma estrutura de concreto armado, é muito mais leve. Então, a ação do vento pode me conduzir a uma situação dessas. Então, eu teria que aumentar muito a sapata para ter só uma condição de compressão. Ou aumentar muito o peso da sapata para que o peso próprio possa equilibrar essa situação. Outra situação, linhas de transmissão, tá? Torres de linha de transmissão, em que a ação principal são a carga dos cabos e os ventos. Torres de telecomunicação, isso também é muito comum. Se você estiver trabalhando, como você tem muita ação de vento atuando nas antenas, e o peso de uma torre costuma ser entre 2 e 3 toneladas, tá? Você pode cair nessa condição. Na maior parte das estruturas de concreto, é muito difícil isso acontecer. Ok? Vamos retornar, então, aqui. Então, para que eu possa, uma vez que eu garanti que a minha base é comprimida, eu posso utilizar a equação simples da resistência dos materiais. Quem que é essa equação? Eu tenho uma tensão. Quem que é essa tensão? Né? Se eu quiser calcular a tensão no sólido, como é que era a mesma equação que a gente utilizava lá em resistência dos materiais? Quem se recorda? Ninguém. Eu não entendi. Então, ok, vamos lá. Se eu tenho uma situação em que eu tenho compressão e momento fletor, qual é a equação clássica da resistência dos materiais para eu poder definir a tensão de compressão e a tensão de tração? Em RM. Vai ser a linha normal dividida. Isso, em RM. Mais o meu momento fletor dividido pelo módulo de resistência à flexão. Ou, como vocês costumavam ver em RM, a minha inércia, né? E o M aqui era vezes o Y, né? Vezes a distância, X, independente do que fosse. Essa é a equação clássica de resistência dos materiais que a gente utiliza. Que é exatamente essa equação. A diferença é que aqui eu tenho, ó,
força axial vezes 1, então aqui eu tenho uma área. Se eu pegar 6 vezes EI sobre I, eu estou trabalhando com o meu módulo de resistência à flexão. Então, a gente só isolou a equação para trabalhar basicamente o quê? A excentricidade. Então, a minha tensão máxima nessa sapata, a minha tensão 1, tá? Ela vai ser quem? O meu NSK dividido por 1 metro vezes Y. Vezes, aí eu vou abrir o parênteses aqui, 1 mais 6 vezes a minha excentricidade dividido por Y. Isso aqui vai me dar a minha tensão em quilopascal, tá? Dá até para fazer assim. É a tensão que eu tenho atuando no metro. Então, a tensão que eu tenho atuante no solo é de 68,11 quilopascal, ou seja, 68,11 quilonewtons por metro quadrado. Se eu quiser saber quem é a mínima tensão que eu tenho atuando, nesse caso eu vou colocar como uma tensão. É o que está lá no enunciado. A tensão admissível é 70 quilopascal. Já está aqui a tensão admissível. Ou seja, o geotécnico já garantiu que para todas as hipóteses de carregamento, que essa minha sapata vai garantir, vai atender a minha tensão admissível do solo. Tudo bem, gente? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém entendeu alguma coisa? Dúvidas? Tudo indo. A minha tensão atuante, ela é menor do que a minha tensão admissível, tá? Bem, então checamos aqui as tensões admissíveis. Essa tensão média, normalmente é só para você verificar se você está atendendo a tensão admissível. Por quê? É que a norma de 2019, ela mudou muito esse conceito, tá, gente? Quando você tem uma solicitação de vento atuando numa estrutura, como, por exemplo, um muro de arrimo ou um muro comum, tá? Você tem uma situação de vento, o vento, ele tem uma duração muito curta, né? Então, por exemplo, uma estrutura de até 20 metros de comprimento ou de altura, você precisa de uma rajada com duração de 3 segundos para você atingir a tensão máxima, a pressão máxima, né, atuante sobre ela. Rajadas, quanto menor o tempo da rajada, maior a força. Quanto maior a duração da rajada, menor a força que você tem atuando. Como isso varia 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos de duração, o que acaba acontecendo? Essa tensão, ela atua durante um tempo muito curto, né? Então ela é muito rápida, ela carrega muito rapidamente o solo e descarrega muito rapidamente. A norma de fundações, ela permite que a tensão admissível,
ela seja majorada em um coeficiente aí de 1,15, tá? Para edifícios. Então, você pode, dentro do teu projeto, né? Isso se o teu geotécnico fizer isso, aumentar um pouquinho a capacidade quando você tem uma ação de vento que ela é principal. Então, quando a ação de vento é principal, você pode aumentar um pouco a tensão admissiva do solo por causa da curta duração que você tem. Ou seja, o teu solo ele não colapsa justamente porque você tem uma ação atuando por pouco tempo. Tá? Então, por isso que eu considerei aqui que esta tensão média, ó, essa tensão média, ela existe também. Mas ela só vai acontecer quando eu tiver a minha tensão admissível ajustada pelo geotécnico. Ok? Feito isso, eu posso passar aqui para a minha verificação da estabilidade. Então, dentro da verificação da estabilidade, eu tenho outras verificações. A primeira que eu tenho é o deslizamento ou tombamento. Tanto faz, tá? Então, vamos lá. Quem é o meu momento de tombamento nesse nosso problema? Quem é que força a minha estrutura a tombar? O vento? Tem alguém na sala? Nesse caso, não vai ser o vento, tá? Vai ser a carga que eu tenho acidental atuando somente em uma plataforma. Então, imagina o metrô, né? O metrô passou de um lado, tá todo mundo parado aqui não tem ninguém. Então, veio todo mundo para esse lado. Então, a tendência é dessa plataforma tombar. Então, este momento de tombamento, ele é o próprio MSKX. Igual aqui, quilonewton vezes metro por metro. Tá? Então, eu tenho 11,53. Quem vai ser o momento resistente dessa minha sapata? Outra pergunta aí para vocês. Olhando aqui no desenho, quem é que vai tender a manter essa sapata na sua posição original? O peso próprio do outro lado? Não só o peso próprio do outro lado, o peso próprio dela como um todo. Então, olha só, imagina que eu tenho aqui, ó, o momento fletor está fazendo com que ela gire nessa direção. Então, ela vai tentar fazer o quê? Ela vai passar desta posição inicial que eu tenho, graças ao momento fletor, ela vai tentar... O ponto de alavanca passa a ser a outra extremidade da sapata, né? Exatamente, ela vai tentar subir aqui. Então, toda a carga axial existente, ela vai tentar trazer esse cara, ou seja, ela vai girar contrário. Então, quem que é o braço de alavanca no nosso caso aqui? Metade de Y, exatamente. Então, meu momento resistente vai ser quem? O meu NSK vezes o meu Y sobre 2. Então, eu tenho aí um momento resistente de 42,04. Então, o meu coeficiente de segurança, ele vai ser quem? O meu momento resistente sobre o momento solicitante. Então, é o MR dividido pelo MT. Então, deu 3,65. O meu CS, ele é maior ou igual a 1,5. Portanto, não haverá tombamento nesta sapata. Ou seja, a minha condição de segurança foi atendida. Tem que ser maior ou igual a 1,5. Então, a gente está aí praticamente com mais do que o dobro, tá? Vocês vão ver, dependendo do exercício, a gente pode chegar a ter coeficientes de 20, 100. Deslizamento. Opa. Nesse caso, não há forças horizontais que provoquem
o deslizamento dessa sapata. Pronto. Está feita a verificação das minhas condições de estabilidade. Então, tudo que nós fizemos até agora, determinamos aqui toda essa parte da sapata, a geometria, fizemos a determinação das tensões, checamos a estabilidade. Perfeito. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é definir ou fazer a minha verificação da sapata ao cisalhamento. Então, eu tenho que checar esse cara aqui. Então, vamos colocar aqui, verificação ao cisalhamento. Para essa verificação do cisalhamento, eu vou fazer um estudo na seção de referência S2. Onde é que essa seção de referência 2 ela está posicionada? AD sobre... tá com um lock desativado, desculpa, gente. AD sobre 2. Então, onde é que eu vou estudar esta sapata? A uma distância D sobre 2. Então, eu vou desenhar ela aqui para ver se eu consigo fazer com que vocês entendam essa parte, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o que que acontece aqui, gente? Nós temos a nossa sapata. Então, é exatamente esse formato que ela vai apresentar. Então, nós temos aqui uma altura final, como eu tinha mostrado, de 40 centímetros. Onde é que eu estou imaginando que a minha armadura ela vai estar posicionada, né? Então, eu tenho um comprimento de 5 aqui. Eu vou incluir a minha armadura, que ela está posicionada nessa região. Então, eu estou imaginando que a minha altura útil desta sapata, ó, é de 34 centímetros. Então, olha lá, cadê o D que nós calculamos aqui? 34 centímetros. Então, esta é a altura útil da sapata. Eu vou fazer um estudo desse cara a uma distância de D sobre 2, ou seja, 17 centímetros. Esse cara aqui é a minha seção de referência. Eu vou, então, estudar a força cortante atuando nessa região. Eu quero saber se ela vai romper a sapata ou não. Então, o que eu preciso fazer? Nós sabemos que as minhas tensões, olha só, elas variam de 68,11 a 6,62. Então, 68,11. Estou colocando aqui em escala só para vocês verem, tá? E a outra de tensão que eu tenho é de 6,62. Então, se eu pegar o meu diagrama de tensões da base dessa sapata, é exatamente isso. Então, eu tenho uma força de compressão aqui muito alta. Aqui está o meu sigma 1. O que eu costumo fazer, tá, gente? Vou até dar essa dica para vocês. Eu poderia calcular exatamente qual é a tensão que eu tenho nesse ponto, ó, exatamente em S2.
Aí eu vou ter que fazer interpolação e tudo mais. Para não ter que fazer isso, eu vou imaginar que toda a minha tensão na base da sapata é igual a σ1. Ou seja, eu estou propositalmente considerando que esta minha tensão é igual a σ1. Então, por segurança, considerar toda a tensão igual a σ1. Então, eu não tenho mais esse diagrama. Na verdade, eu tenho agora esse diagrama de tensões. Puta, estou pesando a mão? Realmente, vou estar pesando a mão no dimensionamento. Mas isso aqui, se ele passar, se a minha sapata ela for aprovada numa condição dessas, significa que eu não tenho problema algum, tá? No questão o quê? De cisalhamento. Então, eu vou pegar exatamente toda esta força atuando aqui de 68,2, se não me engano, 68,11. Então, se eu quiser determinar qual é a força cortante, ou seja, quem é a força cortante VSK que eu tenho aqui, como é que eu vou fazer? Como é que eu chego nesse valor? Eu vou pegar esta largura, ou seja, esta dimensão aqui, ó. Deixa eu jogar para cima, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. E vou multiplicar pela minha tensão. Então, aqui eu tenho kN por metro quadrado. Eu tenho aqui 43 centímetros. Se eu multiplicar a tensão por esta largura, eu vou ter o valor da força cortante atuando por metro de seção da sapata. Então, vamos lá. Como é que eu vou definir, então, esse VSK aqui? Eu tenho estudo de referência da seção S2. Largura de atuação para cálculo da força cortante. Então, quem vai ser essa largura? Vai ser o meu CY menos D sobre 2. Então, eu cheguei aqui a 43 centímetros. Então, o meu VSK, ele vai ser igual ao CY menos D sobre 2 vezes a tensão 1, de 68,11. Então, eu tenho 29,29 quilonewtons por metro atuando ali. Então, esta é a força cortante que eu tenho atuando nesta seção. Tudo bem? Alguém entendeu alguma coisa do que eu falei? Entendi. Sim. Sim. Ok. Eu vou deixar esse desenho na planilha para vocês poderem entender o que foi feito aqui. Esse é o valor da força cortante. Agora eu tenho que calcular dois caras. Quem é a minha largura resistente? A largura resistente eu costumo dar o nome de X2, está na direção de X, né? Deixa eu ver se eu consigo passar esse desenho para cá. Agora eu vou calcular a minha largura resistente. Essa largura resistente, X2, ela é igual a 100 centímetros. Por quê? Se eu estou estudando a força cortante por metro, a largura que eu vou trabalhar também tem que ser 1 metro. Tá? E aí eu tenho que definir quem é a minha altura resistente.
Essa altura resistente, vocês vão ter que calcular, ou seja, eu posso fazer, eu sei quanto eu tenho de inclinação aqui, né? Eu consigo encontrar esse valor. Eu vou roubar, tá? Ou seja, já vou pegar direto essa altura resistente do meu desenho. Mas nós temos algumas fórmulas aí que vocês podem utilizar que simplifica isso, né? Na verdade, eu mesmo deduzi algumas fórmulas para poder considerar. Então, eu tenho aqui o valor de D2, né? D2x ou D2y. Depois vocês podem deduzir essas equações, eu passo para vocês. Então, a minha altura resistente D2y, vou colocar só D2, ela é igual a 29 centímetros. E a tensão atuante, ela vai ser igual a quem? Então, eu tenho tal 2D, ou seja, a tensão atuante na seção 2, de cálculo, ela vai ser igual ao meu VSK, vezes o meu gama F, dividido por X2, vezes meu D2. Então, eu vou chegar aqui com uma tensão de 141,39 quilopascal. Ou vamos colocar isso aqui em megapascal. Então, eu tenho aqui 0,14 megapascal. Quem que é a minha tensão última? Né? A tensão última, pelas fórmulas que eu passei para vocês, o tal 2U, é 0,10 de FCK. 2U igual a 0,10 vezes o FCK que vocês têm lá digitados. Então, é 3 megapascal. Então, eu posso ver aqui ó, que eu estou muito a favor da segurança. Então, eu posso chegar à conclusão de que não haverá ruptura por compressão diagonal. Se fosse uma sapata flexível, eu precisaria me preocupar com a tração, ou seja, eu teria que checar fazer uma outra verificação, que é a verificação de punção, tá? Fiz essa checagem, acabou a verificação cisalhamento. E aí eu faço o meu dimensionamento da armadura de equilíbrio geral. Exatamente o próximo passo. Quem é esta armadura? Tá? Tem uma diferença agora. Eu vou precisar calcular quem é o momento fletor que eu tenho atuando numa seção a 15% para dentro do pilar. Por que que eu faço isso? Tá? Porque o meu diagrama... Deixa eu ver se eu consigo fazer a mão ali. Não. Esse diagrama de momento fletor aqui, ele vai assumir um formato parecido com esse aqui. Ó. Exatamente, ele vai ter um platô quase reto aqui onde eu tenho o pilar. Por quê? Eu tenho carga de compressão, na verdade, né, não é uma força só, é uma tensão aplicada aqui, distribuída, que ela vai começar a equilibrar esse momento fletor. Então, para que eu consiga pegar qualquer variação existente, ó, dentro desse platô, eu pego a 0,15 de YP para dentro. Novamente, da mesma forma que eu utilizei a minha tensão máxima igual para o cisalhamento, eu vou fazer isso aqui também para o momento fletor. Então, nós vamos estudar agora não mais uma seção S2,
eu vou estudar uma seção que a gente chama de S1. Então, ponto 15 de 30 centímetros, eu tenho aqui 4,5 centímetros para dentro do meu pilar. Então, esta seção de referência que eu estou estudando agora é a minha seção S1. E, por segurança, eu vou considerar toda a minha tensão igual a sigma 1 também. Então, eu não preciso mais escolher trabalhar com esta equação. Porque essa equação, ela está prevendo a minha tensão variando. Eu vou considerar uma tensão retilínea, ou seja, eu vou estar aumentando o meu momento fletor, tá? Para fazer essa verificação. Então, como é que eu fiz essa fórmula, né? É a tensão que eu tenho aqui, vezes esta distância, que é CY mais 0,15 de YP, isso vai me dar a força total, vezes CY mais 0,15 de HP sobre 2. Se eu simplificar, eu vou chegar nessa forma. Então, aqui é a carga distribuída, vezes o braço, me dá a carga concentrada. Quem é o braço? É a mesma distância que eu utilizei, aqui dividido por 2. Então, eu chego nessa fórmula simplificada. Então, eu vou definir aqui quem que é o momento fletor atuante. Então, o meu MSK, ele vai ser igual a quem? Ao meu sigma 1, vezes o meu CY, mais 0,15 do meu YP, esse cara elevado ao quadrado, e isso tudo dividido por 2. Isso aqui vai me dar quilonewton vezes metro por metro. Então, nós chegamos aqui a um momento fletor atuante de 14,17 quilonewtons vezes metro por metro. Levando essa hipótese simplificadora, tá? Então, a gente definiu aqui quem é o momento fletor. Agora, eu posso calcular a minha armadura de equilíbrio geral. A armadura de equilíbrio geral, ela tem uma brincadeira aí. Então, é o meu MSK, né? Vezes o meu gama F, ou seja, MSD, dividido por 0,8 de D vezes o meu FYD. Esse vai ser. Por que 0,8? Já é um padrão, tá? A gente vai estar sempre chegando em valores próximos. Deixa eu ver se eu defini o FYD aqui. Não, então eu vou colocar o valor. Nós chegamos a uma área de aço de 1,68 centímetros quadrados por metro. Então, esse é o valor que eu adotaria da minha armadura de equilíbrio geral. Então, está aqui. E aí eu pego a minha área de aço mínima, né? Que é um valor ρ mínimo vezes a área de concreto. Como a gente está trabalhando com concreto de 30 megapascal, o valor de ρ mínimo é 0,15. Então, vai ser AS vezes 0,15 vezes quem? %, vezes
100 centímetros, que a gente está calculando essa armadura por metro, vezes a altura da sapata. Eu vou colocar a variável que fica mais fácil. Eu chego aqui a 6 centímetros quadrados. Então, quem governa o dimensionamento. Ok, gente? Com Ok. isso, eu encerro esse exercício. Eu consigo encerrar esse exercício. Agora é só definir quais são as bitolas a serem adotadas e o espaçamento. Então, eu tenho que distribuir 6 centímetros quadrados por metro nessa sapata. Aí eu posso buscar a minha tabela de aço, né? Deixa eu procurar a tabela de aço aqui. Professor, depois posta isso, por favor. Vou postar sim, pode ficar tranquilo. Tá prestando atenção aqui, nem copiei. Não, eu vou postar, fiquem tranquilos. Então, aqui eu tenho 6 centímetros quadrados por metro. Eu preciso, então, de feed 10 a cada 12,5. Ou feed meia a cada 20. Então, eu posso passar para o detalhamento dessa sapata. Que não julguem cada mãe. Deixa eu como a gente está falando também, tá? Amanhã e deixa eu ver as perguntas do Ayrton aqui. Ayrton, realmente, eu posso aumentar esse Y, né? Eu posso aumentar as dimensões da sapata, se me for permitido, se eu tiver espaço, né? Mas é bom sempre, no caso, você não tomar essa decisão sozinho. Você consulta o geotécnico. Isso se você estiver utilizando o geotécnico, se não for somente você, tá? Professor, tu tem como voltar um pouco no SMF? Porque eu me dei uma perdida aqui, eu queria tirar uma foto. Eu vou postar isso aqui lá para vocês. Tá bem. Tá? Professor, Então, oi. esse é área de aço mínimo é em centímetro quadrado por metro também? Também. Porque eu adotei a área, ó. A área foi 100 centímetros. Então, esta área de aço mínima é a necessária que eu preciso para 1 metro. Se eu quisesse acabar com isso aqui, eu podia fazer assim, para eu deixar o SMAT Studio na mesma unidade, eu posso tirar os 100, tá? Então, eu fico com 6 centímetros quadrados por metro. É que aqui eu já calculei o total. Eu fico com 6 centímetros quadrados por metro. Então, se vocês quiserem saber qual é a armadura necessária, né? É só multiplicar pela altura que você vai saber o valor final por metro. Então, da tabela de aço, ó, eu tinha pegado aqui feed meia a cada 20, me dá 6,25. Então, como é que fica o dimensionamento dessa sapata? Que ela ficou um pouquinho... Eu vou roubar aqui, tá?
Eu sei que vocês vão respirar aliviado na parte, pelo menos, de detalhamento, tá? Eu vou jogar só o BF aqui. A minha sapata. Está aqui. Normalmente eu vou usar o TQS, tá, gente? Porque eu tenho essa facilidade, a gente não pode perder muito tempo, tá? Então, essa aqui é a nossa sapata. A armadura principal, ela vai ficar aqui, ó, na direção de X, tá? Eu vou rodar só esse detalhe para nós, para ficar mais fácil da gente poder trabalhar. Então, na verdade, a gente está trabalhando com feed meia. Eu vou fazer aquele mesmo processo de dimensionamento que nós temos. Detalhamento, né, que vocês já viram nas outras. Eu vou aumentar aqui o gancho, né, porque esse gancho mínimo ele tem que estar aí pelo menos 15 centímetros, talvez. Olha só, já daria problema aqui, ó, para o gancho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dobrar esse gancho, ou eu posso falar mesmo para o cara trabalhar com 13 centímetros. Justamente para caber nessa região, né? E aí, o detalhamento da sapata, ela fica bem simples. Eu só preciso colocar uma faixa de distribuição. Então, nós temos 51 a cada 10 centímetros, a cada 20. Então, eu tenho 25 barras a serem distribuídas nessa minha peça. A outra armadura que eu colocaria é o que a gente chama de armadura auxiliar, que é a minha armadura de distribuição. Essa armadura de distribuição pode ser 1/5 da minha área de aço, tá? Vezes será 0,34. Eu vou colocar pelo menos 1,5 centímetros, tá? Que é o mínimo que a gente costuma adotar. Essa outra armadura, ela é uma armadura que ela vai ficar somente nesta posição, tá? Ou seja, ela é uma armadura que vai servir para amarrar estas barras. Então, vamos olhar de novo na tabela de aço. Na tabela de aço, para 1,5 centímetros, eu posso colocar até fit 630 a cada 20. Deixa eu ver se eu coloquei alguma regra aqui para essa armadura. Bitola mínima 6,3, tá? É isso mesmo. Vai ser um fit 630 a cada 20 centímetros.
Normalmente, a gente acaba colocando até mesmo a indicação dessa barra como uma barra corrida. Ou seja, a obra, ela costuma tomar a própria decisão do que vai ser utilizado lá, ou seja, onde é que eles vão fazer transpasse. Porque isso não importa, essa armadura ela é só uma armadura construtiva, tá? E aí eu tenho que colocar a faixa de distribuição na outra direção. Φ, cada N2. Eu vou posicionar esse ferro em corte aqui. E faço a cotagem da minha peça. E aí, é claro, eu tenho que fazer também os 5 centímetros de lastro, né? Cadê o corte? Pronto. Nossa sapata está detalhada. Então, vocês podem ver que não tem nenhum segredo, né, na sapata. Basta eu posicionar as minhas armaduras, fazer a indicação de onde elas vão, e está resolvido o nosso problema. Eu tenho, normalmente, somente 2 armaduras em sapata, tá? Então, isso facilita muito, até mesmo para você gerar a tabela de aço, né? Aí é erro do software, tá? Mas esse é o resultado final do nosso trabalho. Ou seja, essa sapata que nós acabamos de calcular é exatamente esse o detalhamento que vai ficar. Que vai ser muito parecido com o exemplo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Não tem nenhum segredo, tá? Eu vou abrir agora aí para dúvidas, gente. Eu vou fazer a chamada, tá? Quem quiser fazer uma pergunta, eu estou ouvindo. Professor. Oi. Na fórmula do AS mínimo, o ρ eu multiplico. Qual o significado do AC? O AC é a área de concreto. Então, esse valor de AC é sempre a área de concreto. Então, sempre que eu pego uma armadura mínima, por exemplo, em viga, é BW vezes H. Na sapata também vai ser a mesma coisa. É sempre a área de concreto. Então, isso é um valor que é uma taxa mínima. Então, é 0,15% que a gente sempre adota, tá? Tá. Se fosse uma tronco piramidal, eu teria que descontar, né? Eu teria que fazer com a parte inclinada. Você certo? até poderia... Ah, mas aí vai dar muito trabalho. Você pode jogar o valor, afinal, a própria altura da sapata e os 100 centímetros, não tem problema. Você vai chegar a um valor um pouquinho mais alto, mas não tem o que fazer. É até a favor da segurança, tá? Depois que você vê a primeira sapata ser executada, você vai perceber que... Você vai entender por que eu estou fazendo isso. Estou falando para vocês fazerem a mesma coisa. Tá bom. Obrigado. Tá bom? Nada. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, gente. Eu vou fazer essa chamada rapidinho, tá? E aí, o que vocês acharam de usar o SMAT Studio na aula? Vocês acham que facilita, não facilita? Facilita, é só a questão da gente pegar a prática. Achei legal, professor.
Se vocês não acharam bom, eu posso, sei lá, tentar achar alguma outra forma aí para vocês compreenderem melhor, tá? Não, muito bom. Eu achei bom, professor, é só questão de adaptação. Tendo duas telas também. Eu vou postar esse material para vocês lá depois, podem ficar tranquilos. O Léo falou aqui, sinto falta da lousa, tudo espalhado e fixo na minha frente. Vamos lá, Alexandre, tá aí. Presente. Alan Ferreira. Pode responder pelo bate-papo, tá, gente? Tá aí, Ana Flávia. Andressa Santana.